O nosso tema hoje, nós estamos estudando Efésios, e os irmãos podem abrir lá as suas Bíblias em Efésios capítulo 1, do versículo 15 em diante. Aí nós vamos terminar o primeiro capítulo hoje. Pela manhã, queridos, nós estamos nesse segundo semestre, nós estamos estudando Efésios, na perspectiva não apenas doutrinária, teológica, mas na perspectiva prática da vida cristã. E como eu já disse aqui, Efésios, o livro é dividido em duas partes bem definidas. Os 3 primeiros capítulos, o conteúdo de Efésios é um conteúdo basicamente teológico, doutrinário, em que Paulo vai fundamentando algumas coisas fundamentais, essenciais, principalmente em relação à nossa própria salvação. Eu digo que Efésios é um resumo de Romanos, que é uma carta mais extensa. Os últimos 3 capítulos de Efésios é muito prática. Vai falar sobre o que fazer, deixar de fazer, o que é certo e o que é errado, o que crente pode, o que crente não pode. Então nós estamos nessa parte, vamos dizer, teórica, teológica, doutrinária, que é fundamental para nós. Agora, quando Paulo está no meio disso, a semana passada, 2 domingos, nós usamos para a gente caminhar do versículo 3 ao 14, é muito interessante que Paulo fala aqui sobre trindade, sobre salvação, sobre redenção, teologia pura, mas no meio disso, e aí depois ele volta a falar sobre salvação no capítulo 2, que vai ser a sequência, mas no meio disso, Paulo para orar, e eu acho que isso aqui é fundamental, antes da gente entrar no texto propriamente dito. Por que Paulo não continua? Porque a lógica literária, vamos dizer assim, a lógica literária seria, terminou o versículo 14, já vai para o capítulo 2, versículo 1, dá uma sequência teológica, doutrinária, bíblica, perfeita. O versículo 15 até o versículo 23 é como se Paulo fizesse uma pausa. E uma pausa para quê? Para orar. E antes de entrar nessa oração de Paulo, é muito importante a gente destacar isso, queridos, pelo seguinte: nós vivemos um tempo na igreja brasileira, em que nós temos 2 extremos. Nós temos o extremo daquela igreja, quando eu falo igreja, que eu estou falando tipo de igreja, não estou falando de denominação, mas de igrejas que não enfatizam a questão doutrinária. O negócio a gente é igreja, vamos reunir, do jeito que for tá bom, e beleza. Que dão uma tonalidade muito mais de autoajuda do que de doutrina, de teologia, de evangelho. Por outro lado, tem as igrejas, e aí as igrejas que têm a característica da nossa igreja, da nossa denominação, que é a igreja presbiteriana, tem uma preocupação muito grande com a questão do que é certo, com a questão bíblica doutrinária. Isso é ruim? Claro que não, isso é ótimo. E a igreja presbiteriana tem sido caracterizada por essa preocupação com a boa teologia, a teologia bíblica, a teologia de linha reformada, que vem lá da reforma do século XVI, focada na questão da soberania de Deus, e está corretíssimo. Mas sabe qual que é o grande problema? Quando a doutrina é separada da piedade. Quando a gente acha que apenas conhecer é importante. Quando a gente acha que apenas o que é certo é o fundamental. Como se evangelho e a vida com Deus fosse apenas cabeça. Eu entendo, eu sei, eu compreendo, esse é o certo, isso pode, isso é correto,
isso não pode, isso está errado, isso aqui é bíblico, isso aqui é herético, e assim por diante. O apóstolo Paulo, ele vai dizer, gente, eu estou falando aqui sobre doutrina, trindade, eleição, ele fala aqui de doutrinas fundamentais da nossa teologia, né? Algumas coisas complicadas, né? Domingo passado teve gente que falou, pastor, mas eu não consigo entender determinadas coisas que o senhor disse lá, não entra na minha cabeça, não entra no meu coração, e eu sei, não são simples. Agora, no meio disso, Paulo diz, tá bom, então vamos parar e vamos orar? Vamos falar com Deus? Vamos parar de pensar um pouquinho aqui e vamos abrir o nosso coração diante do Senhor? Porque não adianta a gente ter a teologia certa, mas viver longe de Deus. Não adianta a gente saber as coisas certas, mas não ter uma vida de piedade, uma vida de retidão. Não adianta a gente só ter cabeça, eu sei o que é certo. Ótimo, mas tá bom, e daí? Isso está atingindo seu coração? Isso está atingindo sua alma, isso está mudando o seu comportamento, isso está transformando você num marido melhor, numa esposa melhor, isso está abençoando sua casa, está fazendo diferença na sua casa, isso está ajudando na educação e na formação dos seus filhos, isso está gerando saúde para o seu coração, para a sua alma, como é que está, como estão as feridas da alma, você está conseguindo entender, está conseguindo viver, está conseguindo encontrar paz no Senhor? Então, porque o Evangelho, queridos, não é só o que nós cremos, é o que nós experimentamos. Então, a gente tem que ter essa consciência de que a ortodoxia, o entendimento correto da palavra de Deus, das Escrituras, é fundamental. Não quero minimizar a importância do conhecimento e da verdade ensinada nas Escrituras, nem 1 milímetro. Mas não adianta a gente ter a doutrina certa com o coração longe do Senhor. E aí Paulo, ele faz uma pausa dizendo, olha, a gente estudou isso, a gente viu isso, a gente falou sobre isso, vamos orar agora? Vamos parar um pouquinho e vamos falar com Deus? Porque se a gente não falar com Deus, a gente vai ficando assim tão intelectualizado, né? E a gente esquece de que o próprio apóstolo Paulo diz que a gente tem que ter cuidado, porque senão a palavra pode matar, ao invés de prover vida. Então, quando a gente olha esse texto aqui, a gente precisa ter essa consciência, né? A intenção de Paulo em falar de doutrina, e é doutrina pesada o que ele fala aqui, ele vai dizer, agora vamos orar, para que aí depois a gente continua. Tem hora que a gente tem que parar e dizer, vamos orar, aí depois a gente continua, tá bom? Né? De vez em quando a gente tem reunião, por exemplo, está acontecendo alguma coisa, está tudo bem, às vezes o negócio está meio tenso, vamos parar um pouquinho, vamos orar, para depois a gente continuar. É isso que Paulo fala. Então isso aqui é só para a gente entender o contexto da razão pelo qual o apóstolo Paulo, ele faz essa interrupção aqui, tá certo? Capítulo 1, versículo 15, eu coloquei aqui para facilitar. Desde que eu soube da sua fé, no capítulo, versículo 14, ele vai falar, vocês ouviram a verdade, vocês creram, então ele está dizendo, desde que eu soube da sua fé no Senhor Jesus e de seu amor pelo povo santo, né, eu disse que a carta aos Efésios é uma carta cristológica e eclesiológica, ou seja, Cristo é o centro, mas Cristo é o centro apontando para a sua igreja, para o seu povo. Desde que eu soube do seu amor pelo povo santo em toda parte, não deixo de agradecer a Deus por vocês. Sou grato a Deus, ponto. Nem minhas orações, quando eu oro, eu peço que Deus, o Pai glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual e entendimento para que cresçam no conhecimento dele.
Oro para que seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que ele chamou, e a rica e gloriosa herança que ele deu ao seu povo santo. Também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. É o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos e o fez sentar-se no lugar de honra, à direita de Deus, nos domínios celestiais. Agora, ele está muito acima de qualquer governante. Presta atenção nessa expressão, muito acima, isso é importantíssimo. Ele está muito acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome, não apenas nesse mundo, mas também no futuro. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo para o bem da igreja. E a igreja é seu corpo. Ela é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas e em toda a parte. Preste atenção que na leitura global, aí olhando o todo, a ênfase na obra de Cristo e no papel e no lugar da igreja no mundo. Dois temas, dois assuntos importantíssimos para o apóstolo Paulo. Aí, queridos, vamos ver alguns destaques desse texto. A primeira coisa, então, é muito claro que o tema central aqui continua sendo oração. Oração. Como que Paulo começa a sua oração? Com gratidão. Com gratidão. O primeiro movimento de oração que nós devemos ter deve ser a gratidão e o louvor. Oração que visa apenas a petição, eu vou usar a expressão aqui, é uma oração manca. Mas eu não posso só pedir. Gente, tem determinados momentos que vai chegar diante de Deus, você não tem outra palavra a não ser dizer: Deus, tem misericórdia e me ajuda. Tem hora que não tem outra, você não tem outra coisa a fazer a não ser dizer: Deus, me ajuda, eu preciso, me socorre, faz isso, resolva isso, dá um help aqui, faz o que for preciso. Normal, mas eu estou falando do padrão das nossas orações, do padrão, acima de tudo, da nossa própria devoção, E o apóstolo Paulo começa exatamente pelo louvor, pela adoração. E aí o apóstolo Paulo começa a agradecer a Deus pela igreja, pelos irmãos. Queridos, que coisa extraordinária, sermos igreja, sermos povo de Deus. E eu quero expressar aqui a minha admiração, o meu louvor e a minha gratidão a Deus pela vida dos irmãos que estão aqui, os que não vieram hoje. Agradecer a Deus pela forma como os irmãos, e eu posso dizer aqui, lógico, tem coisas que eu vou afirmar aqui que tem mais a ver com uma, com outra pessoa, menos com outra, mas não importa, a ênfase aqui é o global. Há pessoas que têm andado com Deus, que têm caminhado com o Senhor, que têm servido ao Senhor com fidelidade, com integridade. Quando eu olho, eu falo muito isso aqui, queridos, que ser igreja, experimentar igreja, é um milagre de Deus. Eu fico olhando para a existência dessa igreja, não vou nem falar das outras, mas eu olho para essa igreja, é um milagre essa igreja estar do jeito que está, ser do jeito que ela é milagre. É Deus agindo, é Deus operando na vida da igreja, apesar de nós. E a gente tem que lembrar que a promessa de Jesus, lá em Mateus, quando ele diz: e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, isso tem acontecido aqui, a gente tem vivido isso, tem experimentado. Lógico, a igreja não é um negócio assim, linear. Não, tudo bem. Não, tem hora que está ótimo, tem hora que está bem, tem hora que está mais ou menos, tem hora que está menos, né? A gente tem altos e baixos, porque nós somos alto e baixo,
no sentido de estrutura emocional, espiritual, mesmo espiritualmente, gente. Tem dia que se você precisar orar para libertar um processo, você diz assim, pastor, pode trazer que é comigo. Tem hora que se for preciso um negócio desse, pastor, pelo amor de Deus, dá licença que eu vou embora antes do senhor chegar. Né? Senhor, espere eu ir embora. É assim, queridos, é assim. Tem dia que você está numa vontade de orar. Tem dia que na hora que eu falo aqui, gente, 24 horas de... Ih, lá vem um pastor com esse assunto de oração. Ter que colocar o nome lá, pelo menos para o pastor ver que eu coloquei o nome. Depois nem lembra que colocou o nome. Não vai falar que não tem quem não faz isso, não, esquece. Né? Por quê? Porque a gente não é uma linha de estabilidade emocional e espiritual contínua. Nós temos os nossos altos e baixos. Tem dia que você vem na igreja e fala, nossa, o pastor mandou mensagem hoje falando que é para ir na igreja. Por que eu abri a mensagem? Podia nem ter a ver, ele nem ia ver que eu vi a mensagem. E agora o que eu faço? Você vem na marra. Você vem porque você... Não, eu preciso ir. Vou falar um negócio aqui na base da brincadeira, mas sem ser só na brincadeira, né? Quantos vieram aqui hoje só porque é o coral que ia cantar? Quantos vêm aqui no dia que tem uma tarefa, no dia que tem uma escala dos diáconos? Ah, mas que preguiça. Não, mas hoje eu tenho que ir, né? Porque eu estou na escala, senão vai ficar ruim. E tem uns que nem no dia da escala vêm, que é pior ainda. Né? Agora, queridos, o que eu quero destacar com isso? Eu quero mostrar que a bondade de Deus, que o amor de Deus, que a permanência da igreja, que a existência da igreja é fruto da graça, da bondade, da misericórdia de Deus sobre nós. Imagina se essa igreja dependesse do pastor da igreja. Vocês estavam no sal, a igreja já tinha fechado. Por isso que Paulo diz, olha, quando eu olho para vocês, eu oro, e a palavra que sai da minha boca é gratidão, é louvor. Então, queridos, eu queria pegar essa palavra de Paulo aqui e dizer o seguinte, no dia que você olhar para essa igreja e ver os defeitos dela, não tem problema, não tem problema. Talvez você esteja certo, talvez, não estou falando que está certo não, mas talvez você esteja certo. Mas, mesmo se você estiver certo, que a sua primeira palavra seja gratidão pela igreja. Deus tem sido bondoso para com aquela igreja, tem preservado aquela igreja. E esse ano a gente completa 29 anos de organização. O ano que vem, se Deus quiser, 30 anos, a gente vai fazer um monte de festa aqui, o ano que vem. Vai ser um período especial, em nome de Jesus. Mas que seja gratidão, por causa da graça de Deus. Gente, igreja não é perfeita exatamente para a gente viver na dependência do Senhor. Porque se a gente olhasse para a igreja e falasse, não, essa igreja é perfeita. Ah, mas com o pastor que a gente tem, com os presbíteros que a gente tem, com os diáconos que a gente tem, com o coral que a gente tem, com o louvor que a gente... Claro que a gente seria perfeito. E aí a gente começa a criar uma idolatria eclesiástica. E não é esse o papel da igreja. O papel da igreja é caminhar na dependência do Senhor. E o primeiro passo para viver na dependência do Senhor é gratidão. Deus, eu sei que a minha igreja poderia ser muito melhor. Deus, eu sei que a minha igreja poderia ter tais e tais virtudes. Muitos de nós, talvez a maioria de nós aqui, e essa é uma característica da nossa igreja, a gente tem uma característica de muita gente que não é de Botucatu. Quer ver uma coisa? Quem não é de Botucatu e veio para Botucatu? Maioria. E aí, o que eu estou querendo dizer com isso? A gente teve experiências diferentes, e a gente diz, não, mas lá na minha igreja, lá que era boa. Normal.
mas agora a gente está aqui. Então a gente vai enxergando essas coisas. Deus, mas eu te louvo, porque essa igreja é a igreja do Senhor. Eu quero expressar a minha gratidão. Por quê? Pela fé e pelo amor. Pela fé e pelo amor. Paulo destaca duas coisas: uma igreja que crê e uma igreja que ama. Muita gente, vou dizer uma coisa aqui, muita gente acha o fim da picada é esse cafezinho nosso. Já teve gente que falou: pastor, não é muita bagunça não? Falei: claro que é. Para quem está acostumado com igreja presbiteriana, você já pensou lá na igreja de Pinheiros, no meio da escola dominical, tem uma mesinha de café lá no púlpito e fala: agora está na hora do café? Não rola, sem chance. Então, nos padrões, isso aqui é uma bagunça. Gente, mas é uma bagunça santa. Gera alegria, amor, comunidade, comunhão. E eu dou graças a Deus porque essa igreja é uma igreja que ri. É difícil fazer vocês pararem aqui. Fiquei aqui uns 3 minutos, gente, acabou o café. Vamos lá. E vocês, Gente, que bênção, que bênção, que bênção. É um privilégio. Agora, lógico, isso é espontâneo. Vocês não vão ouvir falar: gente, hora de dar risada, 3 minutos de risada, tá? Não, tem que ser espontâneo, claro. E Paulo vai dizer isso: fé e amor. Fé para com Deus, amor para com os meus irmãos. Eu creio no Senhor, mas eu sou capaz de conviver amorosamente com aqueles que estão comigo. Mas o fulano é isso, o Beltrano é aquilo, tá? Tem problema, aqui nós somos o povo de Deus, nós somos a família da fé. Então, nas suas orações, Paulo vai dizer aqui: sempre que eu vou orar por vocês, a primeira coisa que eu faço eu agradeço pela vida de vocês, pela experiência de fé e pela experiência de amor mútuo que vocês têm uns para com os outros. E aí Paulo, então, ele dá uma quebrada nessa questão teológica. Mas aí quando ele fala: e quando eu oro para vocês, aí vem o versículo 17. O que diz o versículo 17, queridos? Ele vai dizer: eu peço, quer dizer, eu não deixo de agradecer a Deus por vocês, mas eu peço, agora vem os pedidos. O que Paulo pede? Ele vai dizer: eu peço que o Deus e o Pai glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo lhes dê sabedoria espiritual e entendimento para que cresçam no conhecimento dele. Eu oro para que Deus lhes dê sabedoria e revelação ou conhecimento. Para quê? Para vocês conhecerem a Deus. E aí é muito interessante porque o mês passado, o nosso texto do mês foi Filipenses 3, do versículo 1 ao versículo 16. Qual que era a ênfase? Conheçam ao Senhor. Que vocês conheçam a Deus cada vez mais. E aí Paulo, se a gente virar a página aí, do versículo 8 ao versículo 12, no capítulo 3, versículo 8, ele vai dizer aqui, sim, todas as coisas são insignificantes, comparadas ao ganho inestimável, do quê? De conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Não tem nada maior ou melhor do que isso, não tem nada. Todas as coisas, Paulo está dizendo em Filipenses, todas as coisas que eu achei que era fonte de lucro para mim, que eu achei que eram as coisas que me tornavam distintos, tudo isso agora virou prejuízo, virou perda. Eu considero como menos que lixo. Para quê? A fim de ganhar Cristo, nele ser encontrado. Depois no versículo 10 vai dizer: quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Vejam esse versículo e depois a gente vai olhar um outro versículo aqui na frente, que é quase cópia do que ele escreve aqui, Você falou o capítulo errado. Eu falei qual capítulo?
É capítulo 3, versículo 10, de Filipenses 3:10. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero conhecer Cristo, quero conhecer Cristo. Qual que é a grande oração de Paulo? Gente, eu sou grato a Deus pela fé, pelo amor de vocês, mas olha, eu oro por um motivo muito especial. Conheçam a Deus, cresçam no conhecimento de Cristo Jesus. Não há nada que a igreja possa fazer que seja mais significativo do que isso. Nos ajudar no nosso conhecimento de Cristo Jesus e dos seus propósitos. A igreja existe basicamente para isso, para fazer com que a gente conheça a Cristo Jesus, porque Ele não depende de nós para nos conhecer, mas nós dependemos da igreja, do ensino, do ministério da igreja, para que Cristo seja conhecido por nós. Ele já nos conhece. Deus não depende da igreja para nos conhecer. Nós dependemos da igreja e do ministério da igreja para conhecê-lo. Então Paulo pede para isso, para que vocês continuem crescendo no conhecimento de Cristo Jesus. E por isso eu peço que Deus lhe dê sabedoria e entendimento ou revelação. Abra a mente, né? Mais para frente aqui ele vai dizer um pouco mais sobre isso aqui. E ele vai falar sobre a questão da iluminação das nossas mentes para isso. John Stott diz no seu comentário: crescer no conhecimento de Deus é indispensável para a santidade, e tal conhecimento é impossível sem a revelação do Espírito Santo. Por isso que a oração é tão importante, porque sem a intervenção do Espírito Santo, o conhecimento de Deus fica só aqui, só aqui. O diabo conhece a respeito de Deus, o diabo conhece Deus, conhece as doutrinas sobre Deus, conhece os atributos de Deus, muito mais do que qualquer um de nós. Mas e daí? Isso só o torna mais culpado para permanecer no lugar onde Deus preparou para ele pela eternidade. Isso não muda nada em relação à salvação. E é a mesma coisa que tem que acontecer conosco. E aí no versículo 18, ele vai falar isso: que o coração de vocês sejam iluminados para vocês chegarem nisso, para que vocês vejam. E aí eu gosto muito dessa expressão: para que vocês vejam com os olhos do coração. Que vocês vejam com os olhos do coração. Coração tem olho, coração tem ouvido, coração, eu diria, tem coração. O coração tem quase vida própria, porque a gente pode fazer as coisas sem coração. É por isso que na Bíblia a gente encontra muitas vezes a expressão: faça de todo coração. Quando vocês me buscarem de todo o coração, ou seja, o que a palavra está dizendo? A gente pode buscar a Deus deixando o coração de lado. Mas aí Paulo vai dizer que os olhos de vocês, os olhos do coração de vocês, sejam iluminados, recebam luz, recebam brilho, abra a luz para entenderem, para compreenderem. Eu gosto muito quando em Atos capítulo 16, quando Paulo está lá em Filipos, ele procura um lugar lá de oração, encontra um grupo de mulheres que oram e encontra Lídia. E quando ele encontra esse grupo de oração, e diz: e Deus abriu o coração ou a mente de Lídia para entender. Era um grupo de oração, mas diz: e Deus abriu o coração dela para que ela pudesse entender. Então o apóstolo Paulo diz, que o coração de vocês seja iluminado, sejam iluminados, para vocês entenderem, para vocês discernirem a realidade à luz de Deus. Perceber, antes de qualquer outra coisa, o mover de Deus, o movimentar de Deus na nossa própria história, na nossa própria vida.
E aí, queridos, a gente precisa lembrar de que fora da ação do Espírito Santo, os olhos do nosso coração estão cegos. Estão cegos. É tão interessante isso, queridos, que a gente vê assim, você fala de Jesus para alguém, e a pessoa olha para você assim com cara de paisagem. Tá bom. Tá, entendi. Não aconteceu nada. Né? É como se, mãe que gosta de falar isso, né? Você acha que eu estou falando com você com a porta? Presta atenção, menino. Não é assim que mãe fala? Eu já ouvi isso, né? Presta atenção no que eu estou falando. Porque sem a ação do Espírito, é como se a gente estivesse falando com a coluna dessa aqui. A pessoa está ouvindo, a pessoa está sendo educada, ela está escutando. Mas o coração está fechado. Não penetrou. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 e 27. Uma das grandes promessas da ação do Espírito é: eu vou trocar o seu coração. Eu vou tirar o coração de pedra e vou colocar no lugar um coração de carne. Esse vai ouvir, esse vai escutar. Mas é o Espírito que faz isso. Enquanto o Espírito não faz isso, queridos, a gente vai estar falando para coração de concreto. Você pode falar para essa coluna aqui o resto da vida, e como se isso aqui fosse o coração de alguém. Você vai falar o resto da vida, ela não vai sair daqui, ela não vai fazer nada, absolutamente nada. É assim o coração de pedra. Enquanto não tem o processo, não acontece o processo que na teologia a gente chama de regeneração. Enquanto o nosso coração não é regenerado, e Deus nos dá um novo coração, que agora é um coração que tem olhos abertos, olhos capazes de enxergar, ouvidos prontos para ouvir, e a verdade de Deus, a verdade das Escrituras, traz um novo significado. Eu fico impressionado como Deus faz isso comigo às vezes, e eu falo para ele: amor, essa semana eu li tal texto, hoje eu li tal texto na Bíblia, parece que eu nunca li esse texto antes na Bíblia. Ele brota assim, completamente novo no meu coração. Por quê? Naquele momento, por aquela situação, Deus dá um entendimento específico para o meu coração, para ver, para ouvir, para entender, para compreender a palavra de Deus. Então Paulo ora para que a gente seja de fato transformado. Pastor Ricardo Barbosa, pastor lá de Brasília, diz: Deus, as minhas orações nascem daquilo que eu sou, mas eu te peço que as tuas respostas façam de mim o que eu devo ser. É a ação do Espírito que vai trabalhar na nossa vida, para sermos transformados naquilo que nós devemos ser. Então, queridos, o apóstolo Paulo ora: Deus, abra os olhos do coração desse povo, para que eles possam conhecer a Cristo, para que eles possam entender, para que eles possam compreender cada vez mais. E aí Paulo vai orar por 3 coisas, por 3 certezas, que aquele povo experimentava, ou que Paulo queria que eles lembrassem ou tivessem essa verdade sendo renovada dia a dia na vida deles. Versículos 18 e 19. Essas 3 coisas são, em primeiro lugar, a esperança do chamado. Por que vocês foram chamados? Por que vocês foram chamados por Deus? Vejam o chamado de vocês como uma grande bênção da parte de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 30, aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou. Ou seja, Paulo está dizendo, tem todo um processo, tem toda uma ação, até que vocês cheguem à glorificação. É interessante que isso aqui, o chamado tem a ver com o que Deus já fez, o que Deus já realizou, o que Deus naquilo que já está pronto, e é algo concreto na minha própria vida.
Antes que houvesse mundo, Deus já me conhecia. Salmo 139, antes que os meus dias existissem, o Senhor escreveu cada um deles, está lá. O Senhor já me chamou, o Senhor já me escolheu, o Senhor já me preparou, o Senhor já me conhecia. E isso deve gerar no nosso coração o quê? Esperança. Aquela esperança, queridos, de saber que a gente não vive apenas na perspectiva presente, mas que a gente olha para o passado e diz: que bênção, que privilégio. É por isso que lá no versículo 15, Paulo começa com gratidão. Eu posso agradecer porque Deus me chamou, e eu vivo com esperança por causa desse chamado de Deus. Aí, queridos, tem um texto que eu, no contexto aqui, eu não tive como deixá-lo de fora. 2 Coríntios 4, versículo 16 até o versículo 18, 3 versículos apenas. Paulo começa dizendo: por isso nós não desistimos, ou nós não desanimamos. É por causa do que Deus fez que nós não desistimos. É por causa do que Deus realizou que as coisas não entram num processo de desespero. Eu vivo na esperança de que Deus sabe de todas as coisas, que Deus tem propósito para todas as coisas. E vejam como é que Paulo vai dizendo: ainda que, e Paulo vai fazendo algumas comparações aqui, alguns paralelos. Ainda que o nosso exterior esteja morrendo, ou seja, Paulo dizendo, ainda que tudo esteja indo de mal a pior, ainda que essa seja a realidade, e Paulo não nega que em determinados momentos a gente passe por crises, por dificuldades, por situações complicadas, ainda que essa seja a nossa situação, o nosso interior está sendo renovado a cada dia. O nosso coração e a nossa alma está sendo renovado. Eu estou sendo renovado. Eu aguento viver hoje, depois do dia de ontem, por causa do que Deus fez. Não é porque eu sou forte, não, é porque Deus está trabalhando na minha vida. E ainda que, mesmo quando as coisas estejam indo de mal a pior, eu estou sendo renovado. De quanto em quanto tempo? A cada dia. Várias pessoas aqui já me ouviram falar em momentos de crise e dificuldade. Meu irmão, aguenta mais um dia. Só mais um dia. E depois? Não, preocupa só com hoje. Viva hoje. Não é isso que Jesus diz lá em Mateus 6? Basta ao dia o seu próprio mal. Então Paulo vai dizer, a gente é renovado a cada dia. Então Deus nos dá para hoje a força que a gente precisa para hoje. Mas e se amanhã acontecer isso? Deus diz, é para hoje. Você está sendo renovado para hoje. Não sofre com amanhã, não. Você tem força para hoje. Mas e amanhã? Vai dormir, espera chegar amanhã. Aí amanhã é outro dia. Deus vai te renovar amanhã. Mas e depois da manhã? Para mim a melhor definição de ansiedade é excesso de futuro. Excesso de futuro. Tem gente que está com 10 anos de idade e está preocupando com o que vai ser da minha vida quando eu tiver 90. Excesso de futuro. E aí a gente tem que lembrar que nós somos renovados a cada dia. A cada dia. Mesmo que hoje você fala, está tudo acabado. Acabou tudo. Acabou. Sem chance, sem esperança. Diz, calma, esperança. O seu interior, o seu coração está sendo renovado. Por quê? Pois essas aflições, e quando Paulo vai falar das nossas aflições, ele vai dar 2 adjetivos para os nossos sofrimentos. Ele vai dizer, primeiro, elas são pequenas. Não, mas é porque Paulo não conhecia o meu problema. Gente, Paulo conhecia problema muito maior do que o seu, pode ter certeza. Mas ele olha para o problema daquela igreja, ele olha para o meu, para o seu, para os nossos problemas e diz, os seus problemas são pequenos.
são pequenos. Segundo lugar, ele diz, são momentâneos. Hoje pode ser um problemão, mas quem disse que vai ser um problemão amanhã? Quem disse que amanhã vai ser um problema? Ele é momentâneo, ele é transitório. Ele acontece por um período, por um tempo. Ah, mas isso nunca vai ser resolvido. Claro que vai. Gente, absolutamente todos os problemas da vida e da história, num dia eles acabam. Num dia eles acabam. Eles terminam. E aí ele diz que essas aflições pequenas e momentâneas, que agora, preste atenção, que Paulo ele define muito bem o tempo. Ele define muito bem o que é passado. Quando ele fala ali de esperança, ele fala esperança do seu chamado, passado. Mas agora, que esperança? Já que agora eu só tenho problemas. Mas agora, aquilo que nós enfrentamos, ele produz para nós. Ou seja, tem propósito. O que os problemas de hoje devem produzir? Uma glória que pesa mais do que todas as angústias e durará para sempre. É a esperança do nosso chamado que Paulo fala em Efésios. Qual que é a esperança do nosso chamado? Uma glória que é muito maior, que pesa muito mais do que todas as angústias juntas. Eu gosto de pensar em 1 Coríntios 10, 13, nesse texto aqui, como problemas e provações, tentações, tudo de ruim em termos de peso, balança. Você vai colocando de um lado da balança tudo que é ruim na sua vida. Doença, 500 quilos. Falta de dinheiro, 1.300. Bum! E a balança aqui, ó, do outro lado está aqui, né? Aí você fala assim, que mais? Casamento, horrível, 3.900 quilos. Filho, nossa, que filho custoso que eu tenho. Mais 2.000, você vai somando tudo. E do outro lado só vai subindo. E aí você fala, nossa, não tem esperança. Aí depois você olha o texto e diz, sabe qual que é a esperança do seu chamado? É isso aqui. Aí você pega uma só coisa, um só peso, né? Quem já lidou com balança lá nos tempos antigos sabe do que eu estou falando, né? Você pega um negocinho desse tamanhozinho, aí você coloca do outro lado, tudo isso aqui, inverte. Isso aqui é muito mais pesado, é muito mais importante, muito mais valioso do que tudo isso aqui. Deu para entender? O que Paulo está chamando de esperança do nosso chamado é isso aqui. Uma glória que é muito maior, muito mais pesada do que absolutamente tudo que hoje você diz, mas minha vida é muito pesada. Tudo é muito difícil. Sabe, essa expressão pesada é uma coisa que nosso ambiente hoje estava pesado, né? Nossa, as coisas lá no meu trabalho estão horríveis, está assim um clima pesado, difícil. Aí Paulo diz, tudo que é pesado, coloca de um lado da balança. Agora coloca a esperança da vocação do outro lado. Essas coisas são como que nada, isopor, que tem um volume imenso, mas que o peso é pequenininho, perto do quê? Perto da glória. Portanto, por causa disso, o que ele está dizendo é, não olhamos para aquilo que agora podemos ver, e é isso que a gente faz. Como é que estão as coisas? Está difícil. Por quê? Amanhã eu tenho que pagar uma conta e ainda não tem dinheiro. A gente olha para isso. Nossa, estou doente, essa semana tem consulta, tem exame, a gente olha para isso. Por isso, nós não olhamos para essas coisas, pelo contrário, em vez disso, nós fixamos o olhar naquilo que não se pode ver, o peso da glória. E aí ele termina, pois as coisas que agora vemos, logo passarão, mas as que não podemos ver, durarão para sempre, durarão para sempre. Dá para perceber a riqueza do Evangelho? Nesse processo de esperança da nossa própria vocação.
Espera um pouquinho, que aí tem que ter microfone, senão eu tenho que repetir. Não, consegui... Tá ligado? Alô? Tá ligado? Tá. Consegui focar nessas coisas, aí entra naquilo que você falou, só com os olhos do coração. Só com os olhos do coração. Quando a gente tem coração de pedra, a gente não consegue. Não consegue. Quer ver uma coisa que você não consegue também? Fica só vendo notícia na internet ao invés de ler a Bíblia. O que você vai conseguir enxergar? Isso aqui. Só fica com a televisão ligada naqueles programas de jornais malucos. Você só vai enxergar o que é ruim. Aí você vai dizer, esse mundo está ruim demais. E é verdade, está ruim demais. Claro que está ruim. Não é que está bom, não. Mas depende, queridos, onde estão os nossos olhos. O problema é que a gente foca só nisso que passa. E a gente esquece do que é eterno, da razão pelo qual a esperança do nosso chamado. A gente esquece disso. E a gente acha que ser crente é ir na igreja. Isso é o de menos. A gente vem aqui para a gente ser lembrado dessas verdades. E para a gente poder falar para outros dessa verdade. Para quê? Para a gente não entrar em desespero. Não entrar em desespero. Por isso... Ray Stedman diz, todos os problemas que enfrentamos estão nos preparando para lidar com a pressão, nos ensinando sobre paciência e estão construindo em nós o caráter de Cristo. Ele continua e dá alguns exemplos aqui simples. Um pneu furado, a promoção que você perdeu, uma discussão com seu cônjuge, um diagnóstico inesperado, um fracasso comercial, coração quebrado pela perda de um amor, todas essas coisas trabalham em conjunto. Quem nunca viveu a tristeza de situações dessa aqui? Todas essas coisas trabalham em conjunto. Deus não causa essas dores em sua vida, mas sabe usá-las para o seu bem, para a sua transformação. Se você aprender a olhar para a vida dessa forma, nunca perderá a esperança do seu chamado em Cristo Jesus. Nós precisamos pedir, Deus, abre os meus olhos, para que eu possa enxergar a vida nessa perspectiva. E aí Paulo vai escrever Filipenses e diz, gente, eu estou preso, qualquer hora eu sou chamado para ter minha cabeça cortada, mas o que eu digo para vocês é, alegrem-se, alegrem-se. Eu estou alegre, mesmo sabendo que minha cabeça vai ser cortada daqui um pouco, eu estou alegre por causa do que Cristo fez. E aí a gente não entra em desespero no mundo desesperador. A gente não entra em desespero. A gente é fortalecido na força do Senhor. Segunda oração de Paulo, riqueza da herança. Qual que é o tamanho da sua herança? Gente, uma coisa que nós precisamos ter consciência é que a gente não vive para o presente. A gente vive no presente, mas a gente não vive para o presente. A gente vive por causa de uma herança que a gente espera. Herança sempre é expectativa. A herança é aquilo que você sabe que você vai ter, mas que você ainda não recebeu. Você ainda não recebeu. E nós temos uma promessa de uma herança. E aí ele vai dizer que o chamado de Deus, essa esperança do chamado, a esperança da vocação, nos aponta para o início da nossa nova vida cristã na presença dele. Então ele diz, olha, nós somos herdeiros. Gente, de vez em quando a gente vê notícia, eu lembro, quando eu era muito novo ainda, eu lembro de uma notícia que saiu no Fantástico, veja se você não tem direito a essa herança. Era uma história de família que tinha não sei o que e tal, e tinha advogado aí atrás aí dos herdeiros, e eu lembro que foi uma correria no Brasil, porque isso foi anunciado em nível nacional, para ver quem é que tinha direito àquela herança. Era um negócio assim, que você estava
Pobre hoje, amanhã, se você descobrisse que você teria algum direito, você ia ficar multimilionário. Foi um auê. Eu trabalhava no cartório na época, e eu lembro que teve gente que saiu atrás, foi lá pesquisar escritura para ver se tinha alguma coisa lá no município ou não, tal. Você fica na expectativa, o que eu vou receber de herança nisso? Né? Ele diz, olha, nós temos herança. Agora, herança, a gente está olhando para quê? Para o futuro. O grande problema é que a gente fica com os olhos, Paulo já falou isso, só agora. Mas ele diz, olha para o futuro, olha para frente. Então, ter os olhos para o futuro. Deixa-me correr aqui um pouco. O poder da ressurreição. As 3 coisas que Paulo ora. Para que Deus renove no nosso coração o poder da ressurreição. Versículo 19, 20, Paulo vai enfatizar essa questão do poder da ressurreição. Lembram que eu citei o texto lá de Filipenses 3:10? Né? Eu quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. A grande questão, queridos, é que nós podemos experimentar a grandeza do poder de Deus. E aí eu coloquei aqui como pergunta: por que hoje nós somos tão tímidos na fé? Por que hoje a gente é tão tímido na fé? Eu lembro que eu já compartilhei aqui com os irmãos e que eu fiz a minha oração, eu chamo da oração mais sem vergonha que eu já fiz na minha história. Eu fui orar por alguém que estava com câncer, fase terminal, e eu falei, meu Deus, e eu entrei numa crise espiritual, dizendo, eu vou orar aqui pedindo para o Senhor abençoar, mas se eu for olhar para a realidade dele, eu vou falar, Deus, leva logo. Mas como que eu vou fazer assim uma oração pública, né? Dizer para o doente aqui, ó Deus, não tem solução, leva. Eu fiz uma oração em crise, a oração foi bonitinha, mas a oração que saiu aqui do coração é o que eu chamo da oração mais sem vergonha que eu já fiz. É a oração mais sem fé que eu já fiz. Que eu fiz a oração assim na certeza de que não ia acontecer nada. Aí eu orei por aquele homem. Preguei o evangelho para ele, não era crente, evangelizei e orei por ele. Na hora que eu orei por ele, pedi, Deus, ele estava com câncer terminal, de pulmão, sofrendo, não sei quanto tempo sem dormir, com dor, negócio impressionante. Eu terminei de fazer a oração e falei, estou indo embora, né? E assim, o meu estou indo embora não é porque eu tinha que ir embora não, é porque eu estava tão incomodado com a minha falta de fé ali, que eu falei, eu tenho que ir embora desse lugar. Mas como ele aceitou Jesus, eu falei, amanhã eu volto para conversar com você. No outro dia eu voltei, encontro ele no quintal, assim no fundo do quintal, com um sorriso. Eu já assustei. Porque não era para esse homem estar rindo, era para ele estar gritando. Aí eu cheguei lá, ele me deu um abraço, falou, pastor, o senhor não sabe o que aconteceu. Eu até tremi, falei, meu Deus, o que aconteceu? Falei, na hora que o senhor terminou de orar, que o senhor falou amém, que o senhor foi embora, a dor foi saindo assim, ó, dos pulmões, foi passando pelos braços e saiu tudo pela ponta do dedo. Minha fé? Nem um pouco. Eu morri. Vocês conhecem minha história. Vocês oraram por mim. Garanto, ninguém precisa falar isso. Garanto que teve muita gente aqui que eu falo, nós vamos orar pelo pastor, mas não adianta. Não adianta, porque na situação dele não tem solução. Estou aqui. Por quê? Porque não é o poder de vocês, não é o meu poder, é o poder de Deus. É o poder de Deus. Que Deus faz quando Ele quer, do jeito que Ele quer. Mas o grande problema é que nós somos tímidos no nosso crer que Deus está agindo, que Deus vai agir. Então, queridos, esse é um desafio para quê? Para a gente viver o Evangelho de forma ousada, corajosa. Colocar a nossa vida diante de Deus, os nossos problemas, os nossos desafios e dizer, Deus,
Eu quero experimentar a grandeza do poder do Senhor. É isso que Paulo está pedindo. A gente tem que pedir isso. Deus, eu quero experimentar a grandeza do poder do Senhor. O Senhor pode ressuscitar mortos. E eu quero experimentar desse poder. Queridos, a oração de Paulo é extremamente desafiadora para nós. Não é simplesmente, vou ensinar como que vocês oram, tá bom? Não, é desafiadora. Aí Paulo termina, versículo 21, 20 a 23, em que aí ele vai exaltar o nome do Senhor. Aí ele vai exaltar o nome do Senhor. Não há nada mais importante do que Paulo, do que a centralidade de Jesus na nossa história da salvação. Nada mais importante. Deus o colocou como cabeça e todo o poder de Deus foi manifestado em Cristo Jesus. Foi manifestado em Cristo Jesus. Cristo é o cabeça da igreja. Ele vai dizer aqui, e Deus o colocou todas as coisas, onde? Diz o texto aí, nesses versículos que nós lemos. Onde que Deus colocou todas as coisas? Debaixo dos seus pés. O que essa linguagem quer dizer? Princípio do que revelado aí? De autoridade, de poder. Por que diz que a serpente vai ser esmagada pelo descendente da mulher? Ele diz, até o diabo, está aqui, ó. C.S. Lewis, Bonhoeffer, ele disse que o diabo é um bulldog na coleira de Deus. Tem gente que acha que quem manda no inferno é o diabo. Sabe onde que o diabo manda? Em lugar nenhum. Porque até ele está debaixo da autoridade do Senhor Jesus. Até ele está debaixo da autoridade de Jesus. Quando Paulo diz, todas as coisas foram colocadas debaixo dos pés de Jesus. Ele diz, é Jesus que está no controle. E aí no versículo 23 ele vai dizer, inclusive a igreja. Inclusive a igreja. Porque a igreja é o seu corpo. Ele é o cabeça da igreja. E Paulo vai usar essa expressão, né, a importância da igreja aí, que ele vai falar no livro de Efésios. E a igreja é seu corpo. Olha o que Paulo continua dizendo. Ela é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas em toda parte. Gente, eu falei que essa igreja ela é imperfeita. Teve um período que eu usei a expressão, a nossa igreja ela é perfeitamente imperfeita. E o que falta na igreja? Paulo vai dizer, o que falta, Cristo completa. Sabe por quê? Porque a gente nunca vai conseguir completar o que falta. Aí é só a obra e o poder de Cristo operando em nós, operando através de nós, para completar o que a igreja precisa ser, o que a igreja precisa fazer. É Ele que completa, é Ele que é pleno na nossa vida e na nossa história. Queridos, como nós precisamos ter essa consciência do poder e da presença de Deus no nosso meio. E aí tem essa ilustração aí do bote salva-vidas. Imagina se vocês viessem aqui com um bote salva-vidas, essas boinhas aí de piscina. Os meninos chegassem aqui todos de boinha no braço. O que vocês iam olhar para isso aqui e o que vocês iam pensar de quem chegasse com a boia para cá? Qual que seria a avaliação? Ficou doido. A gente precisa de boia aqui? Alguém precisa de boia aqui? Não. Por quê? Porque não tem piscina. Simples. Simples. Uma boia aqui seria um absurdo. Seria um negócio, uma palhaçada. Agora, na hora que você está num lugar
que você não sabe nadar e que você sabe que você não tem outra alternativa a não ser uma boia, aí você vai precisar de uma boia. O que Cristo completa? Cristo está naquelas coisas na nossa vida e na nossa história que a gente diz: agora acabou, agora acabou. Qual que é o melhor lugar para você experimentar um milagre? Qual que é o melhor lugar, ou o único lugar para você experimentar um milagre? Na hora que você está enrascado. Né? Você está precisando de um milagre agora? Talvez até esteja, mas a princípio ninguém está aqui assim: Deus, eu preciso de um milagre agora. Deus, é agora ou então eu morro. A gente está aqui, de boa, tranquilo. Agora, na hora que você está no fundo do poço, Deus, só um milagre do Senhor. É o poder da ressurreição que a gente pode experimentar. Por quê? Porque Deus completa aquilo que nós não temos, aquilo que nós não somos. Ray Stedman, um comentarista do livro de Efésios, ele diz: o poder da ressurreição funciona melhor em um cemitério. Se tudo está indo bem, o barco funcionando perfeitamente, o mar tranquilo, a brisa agradável e o céu azul, você não precisa de um bote salva-vidas. É quando tudo está perdido que você precisa ser salvo. É por isso que Efésios capítulo 2 começa dizendo: porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E agora o que a gente faz quando a gente está morto nos nossos delitos e nos nossos pecados? A gente precisa de um Redentor, a gente precisa de um Salvador. Quem pode me salvar? Quem pode me resgatar? Só Jesus, só Jesus. Aí a gente olha para a cruz, porque eu estava morto nos meus pecados, nas minhas culpas, nos meus delitos, mas eis que Deus enviou Jesus Cristo, o meu Redentor e o meu Salvador. E o poder da ressurreição gera em mim vida plena, consciência da minha própria salvação. E eu termino com um desafio. Claro, sempre uma tarefinha para a semana. Qual que é a tarefa para a semana? Oração. Mas eu já oro. Beleza. Mas eu queria te desafiar. Pode tirar uma fotografia aí no celular, tal, disso aqui. Eu queria que você orasse nessa perspectiva aqui por 8 minutos. 8 minutos. 2 minutos para cada um desses aspectos aqui. Gratidão. Gaste 2 minutos com uma expressão de gratidão pelo que Deus já fez. E que já fez, queridos, em termos de bênçãos materiais, qualquer coisa. Mas não se esqueça de manifestar gratidão pela salvação que Deus... Por quê? Porque você estava morto no seu delito e no seu pecado. Então seja grato, expresse isso, 2 minutos de gratidão. Faça uma lista, se for: pastor, eu não consigo orar mais do que 30 segundos. Faça uma lista de motivos para agradecer. Segundo lugar, agradeça ou ore para que Deus te dê entendimento, revelação, sabedoria, discernimento da obra do Evangelho, do poder do Evangelho. Ore 2 minutos para que Deus abra os olhos do seu coração, para que você possa enxergar para frente, futuro, eternidade. E ore 2 minutos para que Deus manifeste o poder da ressurreição na sua vida. Lembra do texto do mês passado, Filipenses 3:12. Eu quero conhecer a Cristo e quero conhecer o poder da ressurreição. O texto que diz aqui, o poder da ressurreição em nosso favor. Todas as coisas estão debaixo da autoridade de Jesus, debaixo dos seus pés. Ore para que o poder de Deus se manifeste na sua vida, como você precisa, independente da área. Mas uma vida de submissão, de descanso, debaixo daquele que pode e debaixo daquele que tem o poder sobre todas as coisas. Amém? É a tarefa da semana, tá certo? Alguma pergunta para a gente encerrar? Vamos ficar em pé para nós orarmos.
Senhor Deus, eu quero expressar nessa manhã a minha gratidão, o meu louvor pelo que o Senhor já fez na minha vida e na vida dos meus irmãos que estão aqui. Te louvar, ó Deus, pela obra redentora de Cristo Jesus, que veio, que tomou a iniciativa de visitar o mundo, de estar no mundo, para nos resgatar do poder do pecado, do poder da morte, do poder do próprio inferno. E nos resgatou para o Senhor mesmo. E agora nós vivemos nessa perspectiva da eternidade, da grande herança que nós temos, garantida pelo Senhor. Somos herdeiros juntos com Cristo Jesus. Eu busco a Tua presença, ó Deus, pedindo que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor nos dê sabedoria espiritual, discernimento espiritual, abra os olhos do nosso coração, para que o nosso entendimento espiritual vá muito além do que apenas a compreensão verbal das palavras, muito além, ó Deus, do que simplesmente o entendimento teológico ou doutrinário das coisas, para que os olhos do nosso coração possam perceber o mover e o agir do Senhor na nossa vida, na nossa própria história. E eu oro, ó Deus, para que o poder do Senhor se manifeste na nossa vida. Eu te louvo porque o poder da ressurreição um dia se manifestou de forma tão real na minha vida, de tal forma que eu possa estar com os meus irmãos aqui. Que privilégio experimentar um poder tão grande que eu não tenho nem consciência, de que eu apenas sei que o Senhor manifestou sobre mim. Eu não vi nada aconteceu com alguma virtude minha. Eu estava morto, mas o Senhor foi lá, me trouxe de volta, e o Senhor faz a mesma coisa conosco na nossa vida espiritual. Eu te louvo, ó Deus, porque o Senhor nos resgatou do império das trevas, nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Ó Deus, bendito seja o nome do Senhor, seja sempre exaltado e glorificado nesse lugar. Que aqui seja lugar, ó Deus, em que o Senhor tenha prazer em completar aquilo que nós estamos muito longe, distante de completar, porque nós somos tão pequenos e limitados. Age no nosso meio, preenche, ó Deus, com a Tua glória, com o Teu poder e com a Tua presença. Como precisamos desse agir do Senhor no nosso meio. Cerca-nos com a Tua bondade, dá-nos, ó Deus, um dia cheio da presença, da alegria, da paz do Senhor. Enche o nosso coração, ó Deus, com esse senso do mover do Senhor na nossa vida. E que hoje à tarde, no final do dia, nós possamos nos encontrar mais uma vez e sermos enchidos com a Tua glória, com a Tua presença no nosso meio. Obrigado, ó Deus, pela vida dos meus irmãos. Obrigado, ó Deus, pela alegria que o Senhor coloca no nosso meio. Continue fazendo isso, para o louvor da Tua glória, mas também para que os nossos corações sejam cheios da Tua paz, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.